Bom dia, uma boa terça-feira para nós. Hoje eu vou fazer a correção, dos livros didáticos e depois a gente vai trabalhar no caderno de matemática. A Pro vai colocar, parece uma folhinha, mas não é folhinha. Eu preparei essa atividade exatamente para ser feita no caderno. Eu percebi que vocês estão assim, um pouco relutantes em escrever, tá? E escrever é muito importante, importantíssimo. Então, eu preparei uma atividade exclusivamente para ser feita no caderno, tá bom? Vamos à correção? E depois a aula de hoje. Só um minutinho. Então, aqui nós temos a correção do cálculo mental, que eu falei que se você não conseguisse fazer de maneira, mentalmente, não tinha problema, você podia montar a continha, tá? Então, aqui nós temos o valor da soma de 5.800 mais 2.700. Não, os dois caminhões não podem entrar junto na balsa, porque eles passam de 9.000 quilos. Vou aumentar um pouquinho para vocês. Aqui. 13.000 habitantes, 83.000 habitantes. Aqui nós temos as maneiras que cada um fez, né? Aí aqui, gente, ó, é a parte que vem para o professor. Incentive os alunos a perceber que cada um pode realizar um cálculo mental da maneira que achar mais conveniente. Claro, você vai encontrar a sua maneira, tá? Espera-se que os alunos compreendam que essas operações são justificadas por cálculos que estão implícitos. Elas devem perceber que Marisa adicionou 300 ao resultado, porque 3.000 menos 2.700. E que Flávia, aqui, gente, está explicando a maneira que cada um encontrou para fazer o seu cálculo, tá? Aqui você vai encontrar a sua maneira. Depois aqui, vocês observaram o gráfico, né? 200 bicicletas. Quantas bicicletas foram produzidas em fevereiro a mais do que janeiro? 200 bicicletas. Quantas bicicletas foram produzidas em março a mais que em janeiro? 800 bicicletas. Quantas bicicletas foram produzidas em todo o trimestre? 4.900, tá? E aqui, qual foi o cálculo efetuado pela Regina, tá bom? Então, essa daqui é a nossa correção de matemática. E aí, você ficou com dúvidas? Você conseguiu entender o cálculo mental? Gente, é uma mania de ficar aprendendo, soltando, prendendo o cabelo. Você conseguiu entender o cálculo mental? Você não conseguiu? Se você não conseguiu fazer com esses números grandes, tente fazer com números menores, tá bom? Essa luz. Espera aí. Melhorar a luz aqui. Acho que melhorou. Agora, nós vamos fazer a correção de língua portuguesa. Só um minutinho. Vamos lá, então, na correção de língua portuguesa. Pontuação e expressividade.
os sinais de pontuação no texto, ele dão vida à leitura, né? É ele que vai falar se você vai ler como pergunta, se você vai ler com uma entonação de surpresa, de medo, de espanto. Então, vamos lá. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. O que você acha que a cigarra está sentindo? Todas as possibilidades que foi te dada aqui embaixo para que você fizesse a leitura e todas aquelas que vieram à sua cabeça. Mas, ó, medo, desespero, fraqueza, tristeza, indignação, fome. Depois, para que servem os 2 pontos? Para separar a fala do narrador da fala do personagem. Você vê que aqui não tem travessão. Por quê? Porque é a fala do narrador. Então, o narrador anuncia que um personagem vai falar. Então, a gente tem os 2 pontos aqui, né? Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala? Ponto de interrogação. Quantas frases há na fala das formigas? 2. As 2 frases começam com letra maiúscula e terminam com ponto de interrogação. Depois aqui, né? Releio o trecho da fábula. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Ó, para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Aqui, de forma inusitada, colocou-se um travessão aqui, né? Para marcar a fala do narrador. Respondeu a cigarra. Passei o verão cantando, né? Então, ó, o travessão geralmente é utilizado para iniciar a fala dos personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. Qual? Separar a fala do personagem da fala do narrador. Então, aqui, ó, esse que está circulado aqui é a fala do narrador. Observe os sinais de pontuação destacados. Por que 2 deles foram empregados um em seguida do outro? Aqui, ó, tem um ponto em seguida o outro. O ponto final encerra a fala do narrador e o travessão indica o início da fala do personagem. Aqui era para a gente analisar reticências, né? Podem indicar hesitação, uma pausa, uma parada para pensar, uma forma de deboche, né? Um movimento para deixar a cigarra em suspense, qual seria a resposta? Então, essa foi a aula de língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui a correção dela. Só um instantinho. Oi, amorex de minha vida. Então, eu tinha gravado essa aula logo depois da correção, mas aí eu fui assistir o vídeo e vi que eu fiquei falando uns 20 minutos à toa, porque aparecia para mim a folha, mas não aparecia para vocês. Então, vamos lá novamente. Ó, essa aula que a Pro preparou, ela é para ser feita no caderno, tá bom? Ela parece uma folhinha, mas eu montei ela agora para você fazer no seu caderno. Então, não adianta procurar, porque essa folhinha não existe. Eu fiz exatamente para essas mãozinhas trabalhar, para vocês usarem no caderno, porque é muito importante, tá? Então, vamos lá. Fé que agora vai. Bom, para mim, novamente está aparecendo. Eu espero que para vocês também. Se na hora que eu for assistir o vídeo, vou descobrir que vou ter que fazer tudo novamente. Vocês vão fazer o cabeçalho no caderno, tá? E aí, vão colocar lá. 1. Observe os números da tabela. Vão fazer uma tabelinha. Pega a sua reguinha, tá? Cada linha do seu caderno, ó,
Você põe um númerozinho. Pega a reguinha, gente. Usa a régua mesmo de espaçamento, tá? Dá para fazer, ó, que nem a reguinha que eu tô colocando, faz ela essa medida aqui, ó, tá? Vai ficar uma reguinha, 2, 3, 4, tá bom? E aí, copia os numerozinhos dentro. Você traça lá no seu caderno, ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Se você quiser traçar duas linhas, tá? Como se isso aqui, ó, utilizasse duas linhas do caderno, também tudo bem, tá? É só você depois passar o tracinho embaixo. Vocês precisam aprender a fazer tabela no caderno, não é mesmo? Tá? Depois eu vou fazer uma aqui e coloco a fotinha para vocês como é que ficou, tá bom? Copiou a tabelinha, pula uma linha, coloca A. É para copiar o enunciado. Escreva os números que são menores que 8.300 em ordem crescente. Então, ó, todos os números que forem menores que 8.300. Vai marcando aí, ó. Vai fazendo um xizinho. Aí você vai colocar todos eles aqui em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Pula uma linha B. Escreva os números que são maiores que 7.000 em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá bom? Copiou o enunciado, resolveu, pula uma linha. Escreva como se lê cada um dos números a seguir. Vai colocar A, copia um número e escreve na frente. 4.716. E assim por diante, tá bom? Depois, pula uma linha. Complete com o. 2 pontinhos. Na próxima linha, escreve sucessor. Sucessor, gente, é o que vem depois. Então, quem vem depois? Copia o número 1019 e coloca quem vem depois. Você pode copiar no caderno assim ou um embaixo do outro, tá? Só um minutinho, gente. Depois aqui, como eu já tinha explicado a aula para vocês, eu dei uma sugestão aqui no antecessor, ó, não colocar o tracinho depois, mas sim antes, que nem aqui, ó. Coloca aqui A, coloca o tracinho e copia o número. Porque o antecessor é quem vem antes. Então, quem vem antes de 5.100? Tá bom? Inverte aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Pode fazer assim ou um embaixo do outro. Gente, usa a régua para fazer esse risquinho aqui, tá bom? Para ficar uma coisa bem feitinha. Aqui, você vai colocar, né? Terminou, você escreve. Ah, eu não escrevi aqui, mas vou colocar. Coloca aqui. Situações, problemas, tá bom? Situações, problemas. Vou pôr maior aí para você enxergar. Pronto. Situações, problemas. Situação, problema número 1. Vai colocar um, copiar o enunciado e as alternativas. Aí vai fazer a continha e marcar a alternativa correta. É importante, porque quando vocês copiam, que nem aqui, ó, uma papelaria, vírgula. Você aprende que depois da localização, vem a vírgula. A data, em janeiro, vírgula. Tendo em vista o início das aulas, vírgula. Comprou uma remessa grande de cadernos. Ponto na mesma linha. Então, é importante copiar. Copiando, você também aprende a escrever, você aprende a pontuação, tá? Copiou a situação problema, pula uma linha,
copia as alternativas, resolve e marca a alternativa correta. Mesma coisa, pula uma linha, copia a situação problema número 2, faz a continha e marca a alternativa. Agora, vamos decompor e escrever o nome do número. Agora, números que têm até a dezena de milhar. Pode pôr aí, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Você vai escrever o nome do número e decompor. Vai escrever o nome do número e decompor. Escrever o nome do número e decompor. Escrever o nome do número e decompor. Pessoal, escreve e decompõe, pula uma linha, copia o próximo. Se você copiar tudo, pula pelo menos 4 linhas, tipo assim, ó, copia o A, pula 4 linhas. Copia o B, pula 4 linhas. Senão vai ficar aquela coisa paçoquenta, e eu não quero coisa paçoquenta. Paçoquenta, só paçoca, que fica bom e é gostoso. Caderno paçoquento, não fica bom, bom? Faça o que se pede. Subtraia. Ah, foi parar aqui embaixo, ó. Espera aí, que eu vou trazer ele aqui em cima de novo. Aí, tá vendo, gente? É o tempo inteiro. Aí, tá bom. Faça o que se pede. Subtraia o número do item B do item D. Então, você vai montar uma continha de subtração. Você vai copiar o item D e dele você vai subtrair o item B. Vai montar a continha e vai resolver. Depois, adicione o número do item C e do item A. O que é adicionar? Você vai adicionar o item C e o item A. E depois, achar o dobro do item A. Monta essas continhas aqui embaixo, resolve e coloca quanto deu, tá bom? Repetindo, essa aula foi preparada para ser feita no caderno. Ai, ficou feio aqui, né? Vou colocar grandão também. Aqui, tá bom? Foi copiada, foi criada para ser tudo copiado no caderno. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, que eu percebi, sabe? Que vocês tiveram um pouco de, assim, não tem outra palavra, preguiça de aumentar o texto da maneira como que eu pedi, né? Então, eu percebi que vocês estão correndo de escrever e não pode. Então, vou preparar mais umas aulas assim no caderno, que eu sei que vocês gostam. E não fica assim, não, porque, ó, eu tenho que preparar aqui para vocês. Eu tenho que passar isso no meu caderno. Eu tenho que gravar o vídeo. Então, para mim também é bastante coisa para fazer. Sem falar que é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Tá bom? Então, quando você faz uma coisa e sua mãe, ou seu pai, ou qualquer pessoa vem com aquela borracha e apaga tudo, não se desespera, não. Porque olha eu aqui, gravando tudo de novo. É a vida. Mais importante do que o fato é como você reage ao fato. Então, eu vou fazer o quê? Vou chorar? Vou espernear? Não vai adiantar, vou ter que fazer de novo mesmo, né? Então, vamos fazer com bom humor. Igual você. Vai adiantar você reclamar, ficar enrolando para copiar no seu caderno? Só um minutinho. Não vai adiantar. Sabe por quê? Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, não fica enrolando. Não fica aí, isso aí deixa o dia da gente ruim, tá bom? Tô torcendo aqui para agora esse vídeo ter saído certinho. E você aí, eu quero a letra bem bonita. Eu queria parabenizar o Arthur, tá? O Arthur, que na aula, ontem eu fiz algumas correções aqui, né? E o Arthur Sivieri, a letra dele tá vendo, ó? Agora o bem. A letra dele tá maravilhosa. Eu queria parabenizá-lo aqui, tá?